Olá, tudo bem com você? Aqui é a Ana Cláudia da Academia de Radiologia. E nós aqui aceitamos mais um desafio, que é postar um vídeo toda semana falando sobre algum assunto de proteção radiológica. Como nós somos especialistas nesse assunto, então não seria justo compartilhar com você todo o conhecimento que a gente acumulou aí ao longo dos anos. Então, se você gosta do assunto, se você curte aprender sobre proteção radiológica, já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e avisa todo mundo lá que vai ter assunto agora de proteção radiológica. Então, nada melhor do que começar o nosso primeiro vídeo desse desafio falando aí sobre uma notícia que foi veiculada na semana passada, na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Então, por isso que o nosso título aí é Cápsula de Césio 137, com um monte de interrogação. Será que realmente era uma cápsula de Césio 137 que foi encontrada num ferro velho e foi bastante comparada com o acidente que aconteceu em Goiânia em 1987. Se você é estudante de radiologia, provavelmente você viu esse assunto ou você já viu em algum momento. Se você é um profissional, você já aprendeu e vai lembrar muito bem da aula lá de proteção radiológica falando de acidentes. Então, antes da gente falar diretamente do acidente, eu coloquei aqui 2 pontos importantes só para a gente relembrar e entender todo o contexto. Quando a gente fala em fontes, então foi encontrada uma fonte de Césio, a gente está falando em 2 tipos de fontes. A gente pode ter uma fonte selada, como você está vendo aí. Então ela está dentro do invólucro, ela está protegida, exatamente para evitar uma coisa que a gente chama de contaminação. A contaminação só vai acontecer se a gente abrir esse invólucro. Então uma fonte ela é chamada de selada, ela tem uma proteção. E outro tipo de fonte que a gente pode ter é a não selada. Como, por exemplo, nesse frasco que você está vendo de chumbo, que tem essa tampa vermelha, eu tenho aí uma fonte não selada que vai ser fracionada, ou seja, eu vou pegar uma fração e injetar num paciente. Então, eu posso fracionar essa fonte. Então, ela é uma fonte não selada. E aí nós vamos ter os geradores de radiação. Então, é diferente de quando eu tenho uma fonte que a emissão de radiação é espontânea. No gerador, eu preciso energizar esse gerador. Ele precisa ter energia elétrica para que um processo para produção de radiação aconteça. No caso aí, o que a gente está falando é produção de raio-x propriamente dita. Então, nessa primeira figura, eu tenho um tubo de raio-x. E na segunda, nós vamos ter aí um invólucro que contém um tubo de raio-x. Então, nesse processo, nesse tubo que você está vendo, ele vai precisar de energia elétrica para produzir o raio-x. E aí, mais 2 exemplos, e aí 2 tubos de mamografia de modelos diferentes, de anos diferentes, né, para você ver aí as diferenças. Um é bem parecido com o que foi encontrado lá em Arapiraca, em Alagoas, e o outro é um pouquinho mais moderno. Veja que tem um detalhe importante que eu vou chamar a atenção, porque lá na foto da fonte, do que eles chamam de fonte, de cápsula que foi encontrada, lembra um pouco essa questão aí da janela. Veja que existe uma janela, porque nas ampolas de mamografia, como o raio-x é de menor energia, ele precisa ter uma janela, geralmente de berílio, que tem um número atômico pequeno e, consequentemente, pouca atenuação. Então, eu não posso ter tanta atenuação do raio-x que já tem baixa energia. E aí vamos às informações aí erradas, desencontradas, e isso só serve, é óbvio que não é para denegrir ninguém, isso só serve para que a gente entenda a importância de estudar a proteção radiológica, a importância da gente sempre ter como objetivo uma educação continuada. Então, todo profissional que manipula, que trabalha de forma direta ou indiretamente com a radiação, é importante que ele conheça o básico de proteção radiológica, e aquele profissional que está no dia a dia conheça o avançado mesmo de proteção radiológica. Então, vamos lá ver o que aconteceu com a notícia. Então, aí foi a Vigilância Sanitária de Arapiraca, informou o quê? Recolheu uma cápsula de raio-x contendo césio. Bom, se a cápsula é de raio-x, não pode conter césio, porque os tubos de raio-x, eles têm na sua composição interna, para a produção desse raio-x, tungstênio.
ou se for mamografia molibdênio. Ambos materiais não são radioativos. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses dois materiais, aqui no nosso canal nós temos um vídeo sobre tungstênio e um vídeo sobre molibdênio, que você pode aprender aí muito mais. E aí, na sequência, veja só, vamos para a foto agora, veja aquela janela que eu comentei. Então, esse tubo tem também essa janela, nessa seta vermelha. E lá na seta amarela, provavelmente são as entradas dos cabos de alta tensão, que são necessários para energizar esse tubo e aí, consequentemente, produzir a radiação. Então, veja que essa notícia já faz diretamente uma comparação com o acidente do Césio. Então, ele fala que Arapiraca correu um risco de repetir a tragédia de 1987 em Goiânia, quando os catadores manipularam lá uma cápsula similar, então não é similar, que a gente está vendo aí, que foi um tubo de raio-x. E aí, tubo de raio-x, não existe risco nenhum de contaminação. Vamos adiante. Então, veja que na continuação do noticiário fala em contaminação. Então, tubo de raio-x, seja ele de tomografia, raio-x convencional, mamografia, não existe risco nenhum de contaminação. Se ele tivesse sido violado, se tivesse quebrado, não existiria nem risco de exposição e nem de contaminação. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando da diferença de contaminação e exposição. E a gente explica com bastante detalhe, acho que vale a pena você dar uma olhadinha. E aí aqui nesse finalzinho aí a vigilância sanitária disse que o material foi recolhido, não apresentou risco à população porque estava intacto. Então, é exatamente aquilo que a gente falou. Se o material é tubo de raio-x, não existe nenhum problema. E aí essa comparação que eles fazem com o acidente, né, o vazamento que aconteceu lá em Goiânia, com muitas pessoas contaminadas. Então, é sempre importante a gente se informar e sempre importante a gente consultar órgãos regulatórios para que uma notícia como essa seja veiculada. A CENEM entrou em ação, fez um comunicado de esclarecimento, ela já fez a parte dela, foi até o local, então o órgão regulatório entrou em ação para que algo pior, que é a desinformação, acontecesse. Então, isso foi bastante importante. Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, gostado do assunto e também do nosso desafio de falar sobre proteção radiológica também. Se você quiser saber sobre mais assuntos aqui do nosso canal, você pode ir até o nosso site, que é o www.academiaderadiologia.com. Lá nós temos posts, nós temos uma série de assuntos relacionados à radiação, onde você pode aprender muito e muito mais. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!